Oh, Senhor, venha nos incendiar, Senhor. Venha incendiar a nação brasileira com o fogo e o resplendor da tua glória, Senhor. Oh, Senhor, sopra o sopro do teu Santo Espírito, Senhor. Aviva a tua noiva, Senhor. Que haja uma visitação santa, que haja um derramar da tua unção, do teu Espírito Santo em cada família, em cada lugar, em cada cidade, em cada aparelho que está ligado neste momento. Oh, aleluia, aleluia. Meu Senhor, tu és bendito, tu és bendito, bendito és. Eis que o Senhor anda sobre todo o universo e sonda os corações. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente para curar, sarar, libertar. Ele é poderoso e ele é suficiente. Ele é poderoso e ele é suficiente. Há por acaso alguma coisa impossível para Deus, impossível para Jesus? Impossível? Nada, nada é impossível para aqueles que creem. Oh, Ramahasti anderemasti cantorobian. Horiarai ederemas. Oh, Ramahala ramastori anderemas. Aramahaste rebiandastori anderemas. Senhor, designe anjos e arcanjos para visitar cada família que está agora, Senhor, neste momento ligada via internet, Senhor. Ah, Senhor, aqueles missionários, Senhor, que estão necessitados de socorro, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que caia por terra toda enfermidade, que caia por terra toda miséria, que caiam por terra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. É no nome que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e sobre todos os universos. Jesus Cristo de Nazaré é que nós falamos em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós declaramos o governo e o domínio desta reunião ao Espírito Santo de Deus e a Ti, Jesus. Bendito seja, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, amados. Amém, queridos? Louvado seja, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, passaram bem a semana? Amém. Muito bem com Jesus, a gente passa muito bem. Podemos ter aflição, mas temos bom ânimo, temos alegria. Amém, queridos? Glória a Deus, então. Não tem como hoje, nessas últimas semanas, não falarmos cada dia mais da volta de Jesus, não é verdade? Como se diz, até os que não creem em coisa alguma estão pensando, estão falando, estão ouvindo, não é verdade? Então, queridos, eu convido a todos hoje para, nesses próximos dias, nesses próximos tempos, estar de ouvidos atentos, com o coração, ouvir com o coração. Amém? Então, eu convidei o Fabrício para falar sobre a volta de Jesus, esse tempo que nós estamos vivendo. Segunda-feira, Israel completa 70 anos como nação reconhecida pela ONU. Né? Isso a gente sabe que quer dizer alguma coisa. Como se diz lá, o relógio de Deus está tic-tac, tic-tac. E o relógio de Jesus para nós também está tic-tac, tic-tac. Quantos minutos será que falta para meia-noite? Quantos segundos? Nós não sabemos. Mas os sinais nos deixam atentos. Amém, queridos? Vou chamar o Fabrício aqui. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, te unja com poder e autoridade e a graça do Senhor através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Esse é o meu filho Fabrício. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá muito baixinho.
Os irmãos já me conhecem, né? Eu sou Fabrício, filho da Sanderlina, tenho 36 anos, recém-completados, 16 de maio. Domingo passado. Sábado? Não, domingo, isso aí. E o Senhor tem falado muito conosco, né? Desde os dias do pastor João Carlos Marques, sobre a volta do Senhor Jesus, né? E é uma coisa muito interessante porque desde os dias de Jesus mesmo, né? Quando Jesus andou na terra, uma das coisas que Jesus começou pregando o tempo da graça ali, né? Quando ia começar, aliás, o tempo da graça, né? Jesus começou já anunciando que o reino estava próximo, para se arrepender. Desde o início ele já começou dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo, né? E hoje que já se passou quase 2000 anos, muito mais então nós temos que dizer a mesma coisa do que Jesus já falou, né? Que o reino está próximo, né? Que as coisas realmente estão caminhando para o fim e vai culminar, que vai ter o arrebatamento. Nós temos que estar muito preparados, muito atentos nesses dias, porque o arrebatamento não é como uma pessoa que nós sabemos ali, né? A velhice chega, né? Ou ela se acidenta e ainda assim tem um tempo de vida depois do acidente e ela se conserta com o Senhor porque sabe que está chegando a hora dela. A nossa hora de partida da igreja vai ser diferente, porque pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode ser em qualquer momento das nossas vidas e pode ser no momento de muitas vidas, né? Por exemplo, uma criança, né? Pode ser quando ela é criança, pode ser um adolescente, quando ele está vivendo as fases das paixões da adolescência, pode ser quando já é um jovem, né? Tem muito para viver ainda, né? E fica tardando aquilo que ele tem que fazer com Deus, de se consertar por completo. E aí, nisso, nós vamos ver, né? Muita gente vai partir, muita gente vai acabar ficando, porque vai ser imperdoável, né? Porque a Bíblia diz que os que são justos vão compreender bem tudo no fim dos tempos, né? E não vão se deixar, e aquele dia não vai pegar de surpresa os que estiverem se preparando. Aquele dia vai pegar uma igreja mais pronta, provavelmente, né? Porque Jesus diz lá em Apocalipse, ou melhor, em Apocalipse diz, né? Não foi Jesus que falou que a sua igreja a si mesmo se ataviou. Ela si mesmo se ataviou porque ela percebeu que os tempos estavam chegando, que o noivo estava próximo, né? E imaginem que preparação que não se deve ter, como naquele dia em que não era ainda o arrebatamento, né? Mas um exemplo, Moisés disse para o povo: olha, vamos se preparar, né? Deus avisou Moisés, porque à meia-noite o anjo da morte, a 10ª praga, vai passar sobre todo o Egito e não diz à meia-noite, diz por cerca da meia-noite, né? Não dá meia-noite em ponto. Por cerca ou por volta da meia-noite, o anjo da morte vai passar e vai ceifar os primogênitos do Egito. Mas as casas que tiver a marca do sangue, o anjo vai passar por cima, né? E não vai entrar naquela casa. Então assim tem que ser conosco, né? Marcado com o sangue de Jesus. E é muito sério, né? Porque se desde o começo Jesus dizia que o reino estava próximo para se arrepender, os apóstolos pregaram, né, a mensagem crendo que já era nos dias deles. E no século XVIII, século XVII, a igreja que havia aqui na terra, ela já olhava para Israel como o relógio do arrebatamento. E eles diziam assim: eles lá naquele tempo, né, podemos ficar tranquilos, porque dificilmente o arrebatamento será dos nossos dias. Porque primeiro eles já entendiam, né, que Israel deveria voltar para a sua terra. E como Israel ainda não tinha nem muita chance de voltar para a sua terra naquele tempo, eles de certa forma estavam tranquilos, entendendo que aquele tempo não era o fim. E nós então, 200, 300 anos depois, que já vemos Israel na sua terra há muitos anos, né? Qual que deve ser a nossa preparação nos dias de hoje para a volta de Jesus? Qual que deve ser o nosso zelo? Tem que ser parecido, né, com aquele momento ali quando vinha a 10ª praga. Dificilmente alguém dormiu naquela noite no Egito. E em todo o acampamento do povo de Israel, onde eles estavam ali morando, né? Não era ainda acampamento, eram casas, né, de barro. Mas eles moravam ali como se fossem os guetos, né, do Egito.
Ninguém dormiu, provavelmente, naquela madrugada, né? Todos ficaram acordados, esperando que o anjo da morte fosse passar e o Egito imediatamente já ia perceber que era uma praga de Deus e botar o povo de Israel para fora. Ou seja, a expectativa, né, do acontecimento já tirou o sono de todo mundo. E assim tem que ser nós. A gente pode dormir, é claro, mas é aquele sono que em espírito a gente está ligado, né? Em espírito a gente está pronto para qualquer momento acordar e partir. Aleluia. Amém? Se soprar a trombeta, a gente vai de uma vez. Aleluia. Então vamos dar uma olhada lá em Ezequiel 36, para ver um dos acontecimentos aqui que é profetizado sobre o povo de Israel, que é o relógio, né, no mundo para a volta de Jesus, para a volta do Messias. 27% da Bíblia, irmãos, é profecia, né? Então se a gente pega a Bíblia aqui, ó, tem 1.300 páginas mais ou menos, né? Então umas 400, quase 500 páginas, não, quase 500 não, mas umas 400 páginas, 350 mais ou menos, é profecia. Por que um livro com tanta profecia, né? Porque se Deus, que é o autor de todas as coisas nessa terra, ele já sabe desde o começo tudo que está para acontecer, então ele já pode anunciar antes de acontecer. Para quê? Para que quando acontecer, todos possam ver, puxa, há Deus nesse mundo, há Deus nessa terra, há Deus, né, sobre a vida dos homens, não viemos do acaso. Quem é que pode anunciar o que há de acontecer antes de acontecer, muito antes de acontecer? Só Deus, né, irmão? Só Deus. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã, né? Desde antes do mundo existir. Aleluia? Então é para nós ver o quê? Que essa palavra aqui é a verdade. Para nós poder ver com todas as letras, né? Que Deus é Deus, que Ele existe, que o mundo não é obra do acaso. Teve um grande... Como é que é o nome? Um grande cientista... Agora não recordo o nome dele, mas ele viveu no século 17. E ele disse assim, que ele fez uma maquete assim do sistema solar, né? E essa maquete ele botou o Sol, botou os planetas em linha, em ordem, assim, né? Em que ele meio que, acho que girava uma manivelinha ou girava alguma coisa, e tudo girava conforme no sistema solar também acontece, né? Os planetas girando em torno de si mesmo, né? E em torno do Sol. E aí ele fez aquela maquete e entrou um amigo cientista dele e olhou para aquela maquete e disse assim, nossa, que coisa mais incrível, que coisa mais perfeita, quem foi que fez isso aí? E aí ele olhou para a maquete e disse assim, para o amigo dele, né, disse assim, ninguém fez essa maquete. Ele disse assim, o amigo dele, né, tu acha que eu sou louco de acreditar que ninguém fez isso aí? É claro que alguém fez isso aí. Daí ele disse assim... E esse cientista, né, o segundo cientista que chegou e disse, tu tá louco, isso aí é claro que alguém fez, né, era ateu. Mas o primeiro cientista que fez a maquete, né, era judeu. Aí ele disse assim, se tu não consegue acreditar que essa maquete simples, né, não foi feita por acaso, alguém fez, por que tu consegue acreditar que o sistema solar, muito mais complexo, não foi feito por ninguém? É claro que alguém fez todas essas coisas, né? E quando o ser humano começa a encontrar a verdade, começa a perceber que a existência dele vem de Deus, aí ele puxa, né? Começa também a saber que ele tem que considerar as regras de Deus, né? As leis do Senhor. Então, para nós ver aqui, né? Eu quero falar um pouco sobre a restauração de Israel, porque a restauração de Israel aponta para os nossos dias, né? Aponta para o fim. Amém? Então vamos ler no Ezequiel 36, no versículo 16. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos,
e segundo os seus feitos eu os julguei. Vamos orar um pouco, amém? Depois nós vamos ler ainda muito mais esse capítulo, o resto desse capítulo aqui e um pouco do 37, amém? E daí vamos lá para Mateus 24 para ver a ligação de tudo isso, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Deus, ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Abençoa todos quantos estão aqui, todos quantos ouvem em qualquer lugar, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, traga o despertamento, Senhor. Traga, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o avivamento pessoal, Deus, que cada um de nós necessita, Deus. A Tua palavra, Senhor, é quem muda os corações, é quem muda as nossas vidas, Senhor. Então que a Tua palavra flua poderosamente nesta noite, Senhor, fortemente, Senhor, despertando, Pai, falando diretamente ao nosso espírito, Pai, ao nosso entendimento, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para que tomemos as posições, Deus, que Tu queres que nós tenhamos em relação ao conhecimento que a Tua palavra nos traz nesta noite, Deus, e que ela seja como um verdadeiro alimento, porque ela é, Senhor, e faça com que em nós se produza os frutos, ó Deus, que Tu queres buscar quando no dia em que o Senhor se manifestar, a restaurar e a resgatar aqueles que creem em Ti desta terra, Senhor, e levar para a Tua glória, Senhor, que é o fim realmente que nós também almejamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo, né, falando sobre a restauração de Israel e dizendo assim que a palavra do Senhor veio a Ezequiel aqui numa visão, e a palavra audível também sendo dita a ele, né? E Deus disse para ele, olha, Israel vai ser punido. Israel, isso aqui era mais ou menos cerca de 800 anos antes de Cristo, e ele profetizou que um dia Israel ia ser expulso da sua terra. Israel ia deixar de habitar a terra deles, por quê? Porque quando eles saíram do Egito e entraram naquela terra, Deus deu leis para eles, né? Deu muitos mandamentos. A gente sabe que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o entendimento e de todo o coração, né? Com todas as suas forças. E que este é o maior mandamento. Porém, quando Deus deu os 10 mandamentos para Israel, Deus não disse para Israel, amarás o Senhor teu Deus, né? Com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, de todo o teu coração. Deus não deu este mandamento naquele momento. Deus disse no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E o que Israel fez depois que estava já há alguns séculos naquela terra? Colocou outros deuses diante de Deus, né? Entre eles e Deus, eles colocaram ídolos, né? Colocaram imagens de fundição para se prostrar diante delas, adorar e dizer que era Deus. E não só até séculos depois, mas já logo depois que saíram do Egito, né? Quando viram que Moisés demorava a descer do monte, eles já fizeram um bezerro para si, já tinham aquilo no coração deles, né? E depois que eles então entraram na terra e estavam lá já há muitos séculos e milênios, eles então esqueceram totalmente de Deus. Porque quando a coisa ficou boa, né, se esqueceram de Deus. Mas quando eles estavam em aperto lá no Egito, por causa da opressão que eles passavam, eles clamaram a Deus, porque eles estavam escravizados. E foi um ato poderoso de Deus, né? Tirando Israel do Egito, levando para uma terra prometida, para um lugar de bênção, para um lugar de prosperidade. Só que eles lá na prosperidade se esqueceram de Deus. Então aqui nessa palavra Deus está dizendo, olha, Israel contaminou a terra. Porque além de se prostrar diante das imagens, eles também cometeram muitos crimes de derramamento de sangue inocente na terra. Por causa disso, eu vou expulsar eles dessa terra. E a gente vê um primeiro cumprimento dessa palavra logo ali pelo ano 600, 570 a.C., né? Eles foram expulsos da terra por uma geração. 70 anos Israel ficou fora da sua terra. Quando se completou 70 anos, mas é bem certinho, 70 anos completado, Israel voltou para a terra deles. Verdade. E aconteceu o quê? Mais um cumprimento dessa mesma palavra. Porque a palavra profética, muitas vezes, ela tem um cumprimento parcial, né? E depois um segundo cumprimento mais completo, né? É um cumprimento de começo e um cumprimento logo mais adiante, mais profético ainda, né?
mostrando que Deus já tinha falado, já tinha mostrado. E daí Deus disse, olha, por causa dos caminhos de vocês, por causa do derramamento de sangue. Então eles saíram da terra deles no ano 570, mais ou menos, voltaram ali pelo ano 500 a.C., e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos de novo da terra deles. E aí, irmãos, eles foram expulsos e não foi por 70 anos, foi por muito mais, né? Foi até 1948, né? Quase 2000 anos depois. Eles ficaram sem ter terra. E aqui Deus diz, olha, eu vou tirar e eu vou trazer de volta. Olha o que diz aqui na continuação. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ou seja, Deus quer se santificar, né? Deus quer ser glorificado. Por isso já na oração do Pai Nosso começa dizendo assim, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus quer ser exaltado, Deus quer ser adorado, quer ser conhecido como santo, como um Deus, o Deus bom, o Deus correto, né? Como o Deus que merece ser louvado, adorado. Não aquele Deus que as pessoas pegam e acontece alguma coisa ruim, elas dizem, onde é que está Deus agora na minha vida? Puxa, Deus sempre está no lugar dele, né? O problema é o ser humano ir até Deus, né? Então ele quer sempre fazer coisas boas. Porém, quando o ser humano não anda de acordo com a palavra de Deus, o conhecimento que Deus dá, né? Família, né? Casamento, namoro santo, adorar a Deus em vez de adorar a ídolos, né? Ir atrás de muitas filosofias em vez de crer em Deus. Aí quando acontece alguma coisa ruim, eles dizem, botam a culpa em Deus. Mas então o que Deus permite? Que as coisas ruins aconteçam para que as pessoas, então, de fato se perguntem, onde é que está Deus? E elas comecem a considerar os seus próprios caminhos. Então é isso que Deus fez com Israel, botou para fora. Largou entre as nações. Para quê? Considera os teus caminhos, Israel. Considera os teus caminhos, nação. Por que será que vocês foram espalhados? Por quê? Porque pecaram e depois, mais adiante, crucificaram Jesus. Mataram o autor da vida, né? Crucificaram o próprio Salvador. Estão fora da terra por que há tanto tempo? Está escrito aqui, né? Palavra profética. Derramaram sangue inocente. Não só do Senhor, né? Mas de muitas pessoas. Os profetas também. Então, e chegando as nações para onde foram, no versículo 20, profanaram o meu santo nome. Ou seja, o que se dizia? Puxa, esse aí é o Deus de vocês, né? E por que vocês estão fora da terra de vocês se esse Deus é tão bom? Então o que Deus diz? Olha, no versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês estão profanando entre as nações. No versículo 23, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como? Que Deus ia vindicar a santidade dele entre as nações. No versículo 24, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei a vossa terra de novo. Aí as nações vão dizer, tá vendo? Aquele Deus que vocês disseram que não está mais na terra, que tirou você, que não foi suficiente para manter vocês na terra, botou vocês na terra de volta. Para quê? Para que quando isso acontecer, todos possam saber que foi Deus que fez. Não foi porque Israel mereceu, tanto é que Deus diz aqui, olha, não é por amor de vocês, é por amor do meu nome, que está sendo mal falado lá fora. Eu vou trazer vocês de volta para a terra para todo mundo poder ver que eu sou Deus. Eu faço o que eu quiser. Eu coloco, eu tiro, né? E faço acontecer como tem que ser para que o nome dele seja glorificado. Amém? No versículo 23, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus,
Quando? Quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então, quando é que isso aconteceu? Aconteceu em 1948. Quando Israel foi, né, estava espalhado entre as nações, estava lá, tinha passado a Segunda Guerra Mundial, onde eles quase foram exterminados, e Deus pegou e restaurou uma nação de que se dizia assim, não tem mais jeito. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando se abriam valas, né, abriam valas, que depois nós vamos ver ali na visão de Ezequiel 37, aquele vale de ossos secos é Israel, lá na guerra da Segunda Guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, né, os quase exterminou eles, quase não sobrou nada, quase não sobrou judeu para contar a história, né, mas na verdade tinha muito judeu ainda no mundo, né, só que pelo aquele acontecimento se julgava que não tinha mais jeito para Israel, mas aquilo ali foi usado por Deus, né, para depois então trazer para as nações, né, voltar no coração das nações, olha, tem que dar uma terra para eles. É o jeito, porque da onde eles vão, desde os anos 70 depois de Cristo até 1948, nesse intervalo, eles onde chegavam, as nações prosperavam, das nações que eles chegavam. Porém, eles prosperavam tanto que botavam inveja nas nações que eles estavam, né? Porque eles começavam a tomar conta de tudo, a ficar por cabeça, e aí começavam a expulsar eles. E quando começavam a expulsar eles, perseguir eles, as nações começavam a afundar, começavam a, como é que vamos dizer, entrar em crise, né? A não ter mais prosperidade. Mas vamos continuar aqui porque vamos ver mais disso sobre isso quando chegar mais adiante aqui. No versículo 24: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra, que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E aí Deus repete, não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Isso aqui já aconteceu. Quando Israel entrou naquela terra que ninguém queria, ninguém dava bola para aquele pedaço de terra onde está Israel hoje. Mas quando eles voltaram para aquela terra que não tinha nada, começou então a se habitar lugares desertos, cidades. Israel até hoje está construindo cidades no deserto, edificações, prédios, né? Que nós vemos nas notícias aí toda hora dando, né? Que as nações se levantando contra aquilo que eles estão fazendo, né? Porém, quem está fazendo é Deus. Deus disse aqui, olha, eu vou fazer com que as cidades desertas sejam habitadas. Por isso os povos não podem parar o que está acontecendo lá. Glória a Aleluia. Glória a Deus. E o que ninguém imaginava, né? Vida no deserto, né? Cidades no deserto. E como é que eles conseguem viver no deserto? Vem tudo de fora? Não. Eles fazem lá no deserto plantação. Água do mar, sal. Transformam água salgada em água doce, né? Água boa para beber. Eles descobriram lá
Até a mãe que me deu essa informação, como é que eles começaram com a tecnologia da irrigação, né, por gotejamento. Eles viram que no meio do deserto tinha uma árvore plantada. E aí eles olhavam assim, como é que tem uma árvore no deserto plantada bem no meio ali, né? Eles cavaram na volta da árvore, foi a Michelle que me falou. Foi a mãe também, não lembro. E aí eles cavaram na volta e viram que tinha um cano que passava bem ali e levava água para a cidade. E tinha um vazamentinho no cano. Uma gotinha, que não fazia falta para ninguém aquela gotinha. Aí foi assim que Deus abriu os olhos daquela nação, né, para eles pegar e começar a fazer a irrigação por gotejamento. E aí se cumprindo mais uma parte aqui da palavra, né? Farei que as cidades sejam habitadas e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta. Ezequiel 36, versículo 34. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Talvez alguns de nós pudéssemos ser tão incrédulos, né? E querer pegar essa palavra aqui e dizer, mas isso aqui foi escrito agora. Está escrito agora, assim é fácil, né? Querer dizer que foi inventada uma profecia lá 800 anos antes de Cristo. Ou seja, essa palavra aqui já tem pelo menos 2.700 anos que foi dito. Isso aqui não é uma coisa que foi dita há 100 anos atrás. Quando Israel faltava 48 anos para ir para a terra deles. Quem é que pode dizer uma coisa dessas aqui, irmãos? É só Deus. Isso é para botar toda e qualquer incredulidade abaixo. E se está acontecendo nos nossos dias, depois nós vamos ver lá em Mateus 24 o quanto isso é importante para nós saber que está acontecendo nos nossos dias, é o cumprimento dessa palavra. E o quanto que nós temos que estar muito lúcidos e despertos em oração, em, como é que vamos dizer, vigília e consagrações, orações, jejuns, né, diante de Deus, vigiando. Por quê? Porque se isso aqui está se acontecendo nos nossos dias, é um dos sinais dos fins dos tempos. E se é um sinal dos fins dos tempos, é porque Jesus está muito perto de a qualquer momento resgatar a noiva dessa terra. Então a nossa mudança de vida, a nossa posição em santidade tem que ser muito radical nos nossos dias. Mais do que em qualquer outro tempo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Continuando, dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Bom, voltando um pouquinho, como eu estava dizendo, alguém poderia dizer, não, isso aqui foi escrito há pouco tempo, está escrito aí para tentar botar uma fé, e não é verdade. Porém, irmãos, já na Bíblia em português, do João Ferreira de Almeida, mais ou menos ali do século 17, né, que foi escrito, essa palavra está escrito lá. Então não há o que se dizer. Há pelo menos há 300 anos essa palavra já existe na língua portuguesa. Ainda antes dela vir se cumprir, não tem como se alterar. É só pegar as Bíblias que foram impressas no ano 1700 e alguma coisa, e tu vai encontrar isso aqui escrito lá. Aí é para botar qualquer incredulidade abaixo. Amém? É porque é Deus. É porque é verdade. É porque não é mentira, né? Porque aquele que sabe desde o começo, o fim de todas as coisas, já anunciou para quê? Porque ele sabia que ia existir muita incredulidade na terra, né? E já colocou para quem? Para nós, que somos sábios, porque a Bíblia reputa por sábio, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e crê nela. Amém. Aleluia. E crendo nela, sabendo avisar lá, que nem diz Hebreus 11, né, 1, é a convicção, as certezas das coisas que não se veem, né, a prova concreta das coisas que se esperam, é o que? É a palavra de Deus. E isso daqui não é uma coisa para nós olhar, vai se cumprir. Isso aqui foi uma coisa escrita há muito tempo e ainda por cima já se cumpriu. É uma coisa para a gente ficar alarmado mesmo, bem alerta, bem desperto, amém? Em santidade, em busca de Deus e frequentar os cultos, amém? Em negar o pecado, em orar bastante, fazer como Daniel, né? Orava 3 vezes por dia, ou como Davi, melhor ainda, né? 7 vezes ao dia. É assim, né? E Jesus, então, que é o exemplo dos exemplos, Jesus pregava o dia inteiro, de noite subia um monte, entrava em vigília, de manhã descia um monte e continuava pregando.
Se ele dormia, irmão, nem sei, né? Só se fosse ajoelhado, né? Que ele disse que não tinha de recostar a cabeça. Né? Então não é demais, irmãos. Os nossos dias, umas vigílias, não vai fazer nenhum mal. Aleluia. Só bem. Olha, então as nações, no versículo 36, que tiverem restado ao redor de vós, saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então o que aconteceu com Israel? Israel disse assim, ó, meio que as nações disseram assim, ó, vamos dar a terra lá para eles, mas a gente sabe que a gente já... É só para nós não ser resistente, como se eles estivessem dizendo assim, né? É só para nós, as nações, não ser tão insensível com o que aconteceu com Israel no Holocausto. Né? Não vamos dizer que nós não somos tão insensíveis que eles continuem espalhados entre as nações. Vamos dar a terra lá para eles. Mas tipo assim, a gente sabe que ninguém vai para lá, porque quase não existe mais judeu, né? Uma terrinha bem pequenininha. E começou a chegar judeu de tudo quanto é lado. Quando não se imaginava, irmãos, né, que haveria ainda tanto judeu, né, que é o povo de Deus, sim, são um povo de Deus. É o povo que Deus separou ali através de Abraão, né? O povo segundo a linhagem natural, né? A linhagem do DNA mesmo ali de Abraão. Os descendentes diretos de Abraão. Amém? Porque nós somos também descendentes de Abraão, mas não do sangue de Abraão, né? Mas da fé que tinha Abraão, né? E essa descendência é a que vai permanecer. Aleluia? Porque a descendência de Abraão, os judeus se enganaram achando que é o sangue, né? A descendência de Abraão é a fé que teve Abraão. Aleluia? Então os que têm a fé de Abraão, que nem diz lá em Gálatas, né? Esses é que são, e Hebreus também explica bastante isso, é que são os da fé, é que são os descendentes de Abraão. Aleluia? Não é o sangue, porque de quem é que Jesus expulsou demônios? Dos judeus. Tinha um demônio até não poder mais no meio dos judeus, né? O gadareno é o pior dos exemplos, o que mais tinha, talvez, né? Ou um dos que mais tinha. Onde que Jesus mais curou? No meio dos judeus, né? Quando os gentios ganhavam alguma coisa, eram as migalhas. Que chegavam com muita fé, né? Senhor, manda uma palavra, assim meu servo vai ficar curado. Jesus disse, olha, não achei ninguém com tamanha fé em Israel, né? Não posso nem negar, porque é da fé, né? Esse é descendente de Abraão, tem a fé de Abraão, né? Quando a outra lá disse, Senhor, né, cura minha filha, está terrivelmente atormentada em casa, né? Uns demônios vêm e a toma, e quando vem a mulher nem sabe onde é que está o filho. Imagina o desespero, né? Então o desespero que essa mulher chegou até Jesus. E Jesus disse, olha, não é lícito, né, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Olha, Jesus não mandou nem precisar sair o demônio. Jesus disse para ela, olha, vai. Por causa dessa tua palavra, o demônio já saiu. Glória a Deus. Então, os que são da fé, irmãos, bota o diabo para correr. Aleluia, não tem que ter medo, né? Se volta para Deus de todo o coração e o mais vai acontecer. Aleluia, o mais vai acontecer nas nossas vidas. Vamos continuar aqui. Agora vamos dar uma olhada no capítulo 37. O que diz o capítulo 37? Fala do vale de ossos secos. Quem é esse vale de ossos secos aqui? Muitas vezes a gente olha isso, né? E pode sim ser usado como uma pregação, né? De que até do vale de ossos secos, né? Não importa como esteja a tua vida, Deus vai te levantar. Amém? Vai te dar força. Mas na verdade aqui, nesse contexto aqui, está falando de Israel. Porque Israel ficou um vale de ossos secos no Holocausto. Era um fornalha, né? E ele sendo colocado dentro das fornalhas até secar tudo e virar só osso. E como não dava para enterrar judeu por judeu, né? Pessoa por pessoa, se abria valas. Acho que nunca se viu isso antes na humanidade, né? Se abrir valas de centenas de metros
e muito profundas e muito largas, né? E largar dentro assim, como se fosse gado, como se não fosse nada, né? E tapar. E o que então as nações diziam sobre esse povo? Que até hoje é horripilante, né? A gente olhar a história do Holocausto, né? Eu tenho uma colega, esse colega de trabalho, que ela foi visitar lá a Alemanha, né? E visitou o lugar onde tinha os fornos. Ela nem crente é. Ela disse que de chegar lá sentia a opressão. Isso. Mas por que isso tudo veio sobre os judeus? Tá aqui, ó, no capítulo 36, o versículo 18. Diz assim: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. O capítulo 36, o versículo 18. Então, a gente vê Hitler, né? Porém, isso é a presciência da sabedoria de Deus, né? Deus permitiu tudo isso, né, acontecer. Claro que Deus vai lá, vai condenar Hitler, né? Vai condenar os que fizeram o mal para cima do povo judeu. Porém, porque também pela presciência de Deus, Jesus foi para a cruz, né? Ele sabia que os judeus iam levar ele para a cruz. Porém, Deus permitiu, porém também não deixou de punir o povo judeu, né? Então diz ali, foi Deus quem derramou, irmãos. Tudo isso que nós vemos ali do Holocausto é a ira de Deus que se levantou contra os judeus. Porque derramaram sangue inocente. É a única nação, irmãos. Por que Deus não fez para os outros povos? Porque foi a única nação que rejeitou Deus na face da terra. Porque também foi a única nação que Deus tirou do meio de outra. Que Deus se mostrou como sendo o Criador, como sendo Deus, como sendo o verdadeiro. E dizendo, olha, vou te botar por cabeça das nações, Israel. Tu não vai ser nada no meio desse mundo. E eles são, hoje, né, a cabeça das nações. A maior tecnologia que existe no mundo está com eles. Por quê? Porque enquanto eles estavam espalhados entre as nações, eles eram os cabeção também nas nações onde eles estavam, né? Muito inteligentes, muito sábios, né? Dominando tudo por onde eles iam. Até por isso eles foram perseguidos ali na Alemanha nazista. Porque daí eles tinham muito, dominavam tudo, estavam quase de dono da Alemanha. Eles não queriam isso, os alemães não conseguiam ver aquilo e pensar, puxa, estamos sendo dominados por um povo de fora, né? Ainda por cima eles eram antissemitas, né? Muitos alemães são alemão porque é aquela coisa, tem que ser alemão, Deus não pode misturar, como se fosse um povo santo, né? Não enxergando o tamanho do pecado deles, né? Tanto orgulho. Então, a ira de Deus foi derramada sobre os judeus ali. Deus culminou, né, irmãos? Dá para se dizer que o centro da ira de Deus se derramou ali, né? Desde por terem matado Jesus, desde por ter sido o único povo que rejeitou Deus. Sabe? Uma coisa é a gente se rejeitar aqui entre nós, né? Por quê? Porque se de repente um ser humano falhar com o outro, pode ser que ele tenha motivo, né? De querer, vou me afastar dessa pessoa, né? Mas Deus não erra com ninguém. Se alguém errou, foi o povo de Israel, que rejeitou Deus. Sabiam da origem deles. E mesmo assim, que a mão de Deus foi estendida sobre eles, abrindo o Mar Vermelho, né? Mandando comida do deserto por 40 anos, né? Botando eles na terra, destruindo todas as nações que tinham diante deles, porque eles não eram nada para destruir as nações que estavam diante deles, a começar por Jericó. Que as muralhas eram tão grandes, que nem se Israel cercasse, ou qualquer povo da época cercasse por uns 10 anos, ia acabar com Jericó. Num só dia. Não, em 7 dias, né? 7 dias, Deus disse, cerquem Jericó. Cada dia, por 7 dias, deu uma volta. No último dia, deem 7 voltas. Fiquem 7 dias calados, né? No último dia, gritem, com todas as forças. E quando eles gritaram, as muralhas ruíram, né? Não existe tecnologia no mundo hoje que ainda faça isso, irmãos. E a história dos arqueólogos é bem clara, era muito larga a muralha, né? Não sei se no mundo existe muralha hoje como a que existia na época de Jericó. Era muito larga. Eu acho que só tinha. E Deus quebrou no meio. E ela desceu para os lados. Não foi que nem uma bomba que vai para todo quanto é lado. Foi no meio. Um pouco para cá, um pouco para lá.
Aleluia, glória a Deus. E o que aquele povo podia fazer vendo um Deus tão forte agindo? Só se entregar, né? Já morriam só de ver um israelita na frente. Porque a Bíblia diz, né? Se ouvir e obedecer os mandamentos, um vai perseguir 10. 2 vai perseguir 100, né? 100 vai perseguir uma multidão. Imagina 100 pessoas botando um estádio de futebol a correr. Como se fosse, né? Larga 100 leãozinho lá dentro. Onde é que vai parar os torcedores? Esvazia o estádio. Ninguém vai querer encarar. Aleluia. Porque Deus quer fazer de nós assim, né, irmãos? Pessoas fortes, pessoas que não temem diante das batalhas, não temem diante do inimigo, não temem diante das más notícias, amém? Mas ficam como um leão, né? Vem a ameaça, ele só olha assim e dá risada. Aleluia. Não tem, amém? Não tem para aqueles que obedecem o Senhor. Porém, vamos vendo aqui Israel, né? Voltando para Israel aqui quando eles foram exterminados. Essa visão aqui é de Israel, irmãos. Aleluia. E aqui, quando termina, nós vamos ver que ele continua falando da restauração de Israel. Depois da palavra do Vale de Ossos Secos. Por quê? Porque tem tudo a ver com a restauração de Israel. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Se estima que são cerca de 6 milhões de judeus, né? Que foram exterminados lá no Holocausto. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Quando se perguntava para as nações, né, irmão, se dizia, olha, estão exterminando os judeus nos campos de concentração. É por gás, né? É por fogo nas fornalhas. O que se diziam? O que as nações diziam? Vão poder viver essa nação de novo? Não parece a mesma pergunta? Mas irmãos, é essa palavra aqui que Deus mesmo falou. Poderão reviver esses ossos? Por que Deus não levou Israel de volta para a terra deles em 1900? Agora que eu entendi, glória a Deus. Por que Deus não levou eles para a terra deles em 1900, quando não tinha nenhum probleminha para cima deles? Tava bom no meio das outras nações, né? Tava bom, né? Aí ninguém ia dizer que foi Deus. É porque, vamos para lá. É a terra do nosso antepassado, né? Vamos para lá, vamos para Israel de volta. Poderão reviver esses ossos? Respondi. Ezequiel disse para o Senhor: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia! O que aconteceu com Israel? Aconteceu isso aqui que diz no versículo 10. Que veio... Deixa eu ver onde é que está. Ali, no versículo 9. Na metade em diante. Vem dos 4 ventos. De onde é que veio o povo de Israel dos 4 cantos da terra. De todos os cantos eles vieram de volta para Israel. E ainda estão chegando lá muitos ainda, né?
Glória a Deus. Então se cumpriu, né, irmãos? E se colocaram de pé, o quê? Um exército numeroso, né? Sobre modo numeroso. E o que aconteceu com Israel? Em questão de alguns anos ali, já estavam guerreando e vencendo. Glória a Deus. Né? Teve a Guerra dos 6 Dias, mas foi em 1966, né? Não tinha dado nem 20 anos que eles estavam na Terra. Irmãos, se o nosso país hoje, que já está há 500 anos na Terra, não consegue guerrear direito aí, né? Se tivesse, por exemplo, lá no meio daqueles países lá, o Irã, o Egito, o Iraque, né? O Brasil não tem aparato militar em 500 anos para brigar com essas nações. Nós perdemos. Israel em 18 anos, irmãos, se viu no meio de uma guerra que ela não pediu. E o que eles fizeram? Meu Deus, clamaram a Deus. Não tinha o que fazer. E num dia de festa... E o que aconteceu, né? Um exército sobremodo numeroso, está dizendo aqui. E o que é Israel? Israel tem a maior tecnologia de exércitos hoje no mundo. A maior tecnologia de armamento de guerra, né? Ninguém pode contra eles. E o que acontece? Em 18 anos que eles estavam na Terra, estourou uma guerra. 3 países, né? 4 países. Então deve ter sido o Irã, o Iraque, o Egito e mais um que eu não recordo, que se levantaram para guerrear ao mesmo tempo e bombardear Israel. Só que Israel sabia que eles iam passar pelaquela guerra ali, porque eles viram que as nações estavam se preparando e tinham até anunciado a data que eles iam para a guerra, né? E daí Israel, irmãos, que tem, como eu disse antes, tinha muitos sábios espalhados entre as nações. E o que o mundo não podia imaginar era ver todos esses cientistas reunidos num país só. Em um lugar de pequeno espaço onde eles podiam se encontrar e trocar ideias, irmãos. É por isso que floresceu Israel no deserto, né? É por isso que veio essas tecnologias, tudo que estão espalhadas no mundo hoje, a maior parte pertence a eles, né? O mundo anda na mão deles, o GPS, por exemplo, o Waze, que todo mundo tem aí. Os israelitas que fizeram, né? E tem tanta tecnologia aí que o mundo corre atrás deles, porque precisam como soluções, né, para os seus povos. Até o nosso próprio país, né? É verdade. Quer ver essa tecnologia de transformar água salgada em água doce para irrigar o Nordeste. E eles lá, 70 anos que estão lá agora, eles já têm isso, ó, irrigar o deserto. Então, esses homens muito inteligentes pensaram o quê? Né? Estavam ali como capitães também de guerra, né? Vamos atacar primeiro. E seja o que Deus quiser. Começaram a guerrear, então, a bombardear o Egito. Viram lá a base de aviões, né? De guerra militar do Egito. E foram lá começar a guerrear. Chegaram lá de surpresa. O Egito não estava preparado para aquele momento. E eles começaram uma guerra ali. Mas os israelitas eram muito espertos, né? E eles estudaram. É como os times de futebol hoje, né? Eles estudam, né? Como é que os times agem para ver quem é que vai estar em campo, quem é que vai marcar quem, né? Para ver como é que eles vão armar as estratégias. Onde é que está o jogador mais fraco do time adversário para botar o melhor por lá. Fazer as jogadas por lá. Deus também pode ter mostrado, assim como mostrava para os profetas no Antigo Testamento. Sim, tinha uma coisa profética ali, né? Então, olha, ó, se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. O exército de Israel é o que tem as maiores tecnologias hoje, né? Eles devem ter sido, agora não tenho certeza, mas eu acredito que foi eles os primeiros que criaram aquela cortina, né? De fogo. Quando vem míssil, eles mandam um contra e já pegam o míssil no ar, não deixa cair no chão. Né? Veio pelo GPS. Né? Eles tiveram toda a ideia e foi adiante. Amém? Glória a Deus. É um exército muito forte, difícil de derrubar. Eles atacaram lá o Egito. As aeronaves, eles estudaram que a aeronave que os egípcios tinha mais tecnologia que a deles, né? Mas eles tinham mais sabedoria. Então eles viram que, olha, a nave deles tem potência, tem facilidade de virar para os lados e tal, né? Só que quando eles viram que a deles tinha uma facilidade de fazer aquele loop, assim, sabe? De virar de cabeça para baixo, assim, e
que a nave deles não tinha. Eles tinham mais, a nave deles tinha mais facilidade de virar para os lados, assim, mas não para cima, assim, e voltar para... Então o que eles fizeram? Eles deixavam ser perseguidos para depois fazer esse negócio e parar atrás deles daí. Nem em Top Gun tem isso aí, viu? Nem no Top Gun, eu vi o filme esses dias. O cara tinha estratégia, era de frear a nave. Daí a nave do inimigo passava na frente. Eles criaram a estratégia assim. Ou eles faziam assim, ou eles faziam pro lado e viravam assim e saíam direitinho atrás deles. E eles viram que a nave deles, dos israelitas, tinha mais força para tocar potência, assim, era mais rápida, mas não tinha as agilidades, né? Então eles aproveitavam a potência para fazer o looping, parar atrás e fuzilar. E acabaram com a base, acabaram com todos os aviões que eles tinham de guerra, né? E mais posições que eles tinham do inimigo, né? E bombardearam a pista de voo, eles não tinham mais como voar. E o que aconteceu? Veio os exércitos, irmão. O território de Israel, meu Deus, aumentou 500 vezes quase. Pegaram todo o deserto para eles e chegaram e botaram a bater em retirada o povo do Egito até 80 quilômetros da capital deles. Imagina o pavor, né? Israel fez isso para quê? Só para dizer, ó, vem que tem. Vem que tem, né? E o que é isso, né, irmãos? Puxa, a gente lê aqui na Bíblia, né? Que os inimigos muitas vezes vinham com muita gente. E Deus usava poucas coisas para guerrear para quê? Para mostrar que é Deus. Aleluia. É claro que eles venceram aquela guerra. Então o que aconteceu? Mas tinha as outras nações ainda para cima. O Iraque, o Irã, né? Para guerrear ali contra Israel. Ainda tinha mais 2 adversários. O que o Egito fez? O Egito disse assim: já bombardeamos Israel. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha notícia para dizer rapidinho que eles tinham perdido a guerra, né? O Egito brabo tentou usar as outras nações para ir para cima de Israel, né? Só que mentiu e disse assim: olha, já ganhamos aqui embaixo, pode ir aí em cima. Porque o Egito está abaixo, né? Pro sul ali. E as outras nações estavam pro norte e leste. E pro leste. E aí que as nações pensaram assim: tá barbado então, já ganharam lá embaixo, vamos para cima. E que Deus fez um milagre. Teve um desertor no exército do Iraque lá. O cara, o que o cara fez? O cara trouxe um caça do inimigo. Trouxe um caça do inimigo para dentro de Israel, entregou o caça. O que eles fizeram? Porque eles tinham também, né? Tentavam entrar em contato com o exército dos soldados dos inimigos e dizer: ó, se tu te entregar aí, a gente te dá tudo aqui. E o cara, aqui não tem nada, né? Vou pra lá com a minha família. E o cara foi, entregou a aeronave, né? E se entregou lá. Virou um israelita, né? E os caras fizeram o quê? Pesquisaram as particularidades da aeronave e onde eles podiam tirar vantagem em relação às naves de um pro outro, né? Que aí eles também descobriram outras técnicas para fazer os looping e pegar os caras e matar eles. E aí, irmãos, foi um... Como é que vamos dizer assim? Foi um jardim de... Como é que é o nome? De caças derrubados pelo deserto, ali ao longo da fronteira de Israel, e aviões e também tanques de guerra. O que Israel fez? Trouxe tudo e largou lá pela cidade. Como se fosse troféu, né? Porque daí eles foram guerrear contra aquelas nações e ganhar das 3, em 6 dias. A guerra dos 6 dias. Eles ampliaram o território deles muito mais. Aleluia. Então isso aqui também se cumpriu. Se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia. É temido pelo mundo inteiro. E é o único exército que tem os seus caças provados em guerra. Porque todos os outros têm seus caças, mas nunca conseguiram botar em guerra porque nunca entraram em guerra. Eles só sabem simular. Mas Israel tem na prova. Aleluia. E eram quem? Pilotos de 19 anos de idade. Pilotos de 21 anos de idade. Dos israelitas. Tem alguns vivos aí até hoje. Tremendo. Aleluia. Então me disse no versículo 11: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Falando do holocausto. Estamos de todo exterminados. Em algum outro tempo, a não ser o holocausto, possa se dizer que eles foram de todo exterminados? Nenhum outro tempo mais do que o holocausto possa se dizer que judeus foram exterminados. Então, com todas as letras está aqui a profecia cumprida, né? Portanto, no versículo 12, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, para vocês verem, o vale de ossos secos tem a ver com a nação de Israel indo de volta para a casa deles. Não é só para pregar ali que Deus faz os ossos reviver e que o que tiver na tua vida de errado Deus vai mudar. É uma profecia também, principalmente referente à restauração de Israel. Aleluia. E isso aqui se cumpriu. Amém? Antes até de muitos de nós aqui nascer, né? Ninguém nasceu antes de 1948 aqui, né? Não? Então, antes de nós nascer, essa palavra estava cumprida. O problema era nós entender, né? O problema era nós ver e entender, né? Mas agora, graças a Deus, nós já temos entendido, amém? Glória a Deus. E isso daqui, irmãos, os crentes que viveram ali pelo ano 1700, 1800, já entendiam. Que era um dos requisitos para a volta de Jesus. E nós já nascemos nesse tempo. Aleluia. E lá em Mateus 24, Jesus começa a falar dos fins dos tempos, né? É a palavra, sermão profético de Jesus, se referindo da volta iminente dele. De quê? De como seriam nos fins dos tempos, né? Jesus ele começa falando sobre o princípio das dores. Quando ele se retirava do templo, os discípulos começaram a dizer para ele, ó, tá vendo essas pedras, né? E Jesus já fala, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra do que você está vendo. É. Vai ser tudo derribado pelos... E aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo, né? Quando daí Israel foi espalhado entre as nações. E Israel pensava, né? Ou melhor, Israel não pensava, né? Israel caiu em confusão. Não sabia mais o que estava acontecendo. Porque Israel, no ano 70 depois de Cristo, se rebelou contra Roma e se fechou, né? E criam que Deus ia dar um livramento bíblico, como o daqueles que dava para Davi, fazendo com que houvesse confusão no meio dos romanos, né? Mas eles não sabiam que na verdade eles estavam para ser destruídos, que eles estavam para ser entregues, amém? E foi o que aconteceu. Então aqui no sermão profético, Jesus disse assim, vou começar a dizer para vocês alguns dos sinais dos fins dos tempos, né? Ele disse assim, vai haver muito engano. Agora cá para nós, né? Vai haver muitos falsos profetas, né? Falsos cristos, dizendo, eu sou o Cristo. Vão enganar muito. O que é essas pessoas que dizem que são Cristo? São essas pessoas que inventam muitas religiões, né? Que inventam muita miscelânea em cima da Bíblia, coisa que não é verdade, para enganar. É verdade. Então, não tem nenhum outro tempo como o nosso que houve tantas religiões. E as pessoas se perguntam, para que tanta religião? Como é que tu sabe que a tua é a certa? Como é que tu sabe que a tua é a certa, né? Tantas religiões. Só que o que eles não enxergam é que todas as outras religiões juntos, né? Estão com os mesmos deuses quase. Com os mesmos enganos quase, né? Com as mesmas doutrinas. E todas elas não se importam com a moral do ser humano. A única que se importa com a moral do ser humano, com a família, que se importa com a santidade, que se importa com o casamento, que se importa com os filhos, né? É a cristã. É essa que nós conhecemos, né? Da Bíblia. E é da Bíblia que se cumpre, que é a da Bíblia que se vive, que se pratica. Porque os católicos, eles
eles têm a Bíblia também, né? Porém, a fé deles não é bíblica. A fé deles é uma fé, é verdade, mas não é bíblica. Porque se fosse bíblica, eles iam cumprir o primeiro mandamento só para começar, né? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Não se prostrarás diante delas, não as adorarás, né? E não vai ter culto com essas coisas aí. Então, a fé dos católicos, só pelos 2 primeiros mandamentos, não é bíblica. Porque eles fazem tudo isso. E o principal, que é o autor da vida, Jesus, muitos deixam de lado. Também é verdade que muitos só querem Jesus lá dentro. Aleluia, né? E tem os santos lá como uma coisa meio assim, mas deixam lá, porque pode ser que alguma coisa... que estejam pecando se quebrar um santo, alguma coisa assim, né? Ou botar de lado aquele culto, ou dizer que não se deve fazer nada daquilo, né? Nessa dúvida, o inimigo entra na vida deles e faz com que a fé deles não seja bíblica. Não é a solução quebrar, né? A solução que tem que quebrar é o coração, né? O que tem que quebrar é a fortaleza da mente. Amém? Aí tudo mais está feito mesmo. Aleluia. Então Jesus falou alguns dos sinais dos fins dos tempos. Muitos falsos profetas. Em nenhum outro tempo houve tanta confusão, né? Que até muitos dos que vão sendo ganhos dentro da igreja, quando vê, estão em outras religiões, achando que é a mesma coisa, né? Então Jesus falou sobre isso. Olha, nos fins dos tempos isso vai estar acontecendo. Também ele diz assim, que o amor de muitos se esfriará. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade. E como é que a iniquidade se multiplica bastante hoje? O que se vê, o que se faz, né? Pela TV. E o que aparece na TV? Lixo, lixo e lixo. O que as pessoas querem ser quando crescer, né? Querem ser os ídolos que elas veem na TV. Da novela, do jogador de futebol, que já é menos mal, né, irmão? Botando a idolatria de lado, né? Pode ser um jogador de futebol. Vocês têm idolatria demais, né? É, claro, a idolatria por trás de jogador, em cima de jogador, né? Ou só de time, né? Acaba se tornando uma idolatria. Isso, e não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que podem se tornar uma idolatria. A pessoa quer um casão, quer um carrão, né? Suão, toda hora né? E a consagração... não. Então tem que ser o ão da consagração, né? Aí, aleluia, aí não tem idolatria, né? Glória a Deus, né? Pode ter tudo isso, aleluia, não é nada errado. Porque o que tem de bom e do melhor é claro que Deus quer dar para quem? Para os seus filhos, né? Se eu tenho um casão, se eu tenho muitos casões, eu tenho muitos filhos, eu já dou para meus filhos. Para que eu vou deixar para os outros, né? Primeiro para os meus. Aleluia. Glória a Deus. Então é claro que Deus quer a nossa prosperidade, amém? Mas é claro que a gente sabe que para Deus a principal prosperidade não é essa, né? A principal prosperidade é aqui dentro, aleluia? Aqui e aqui. Porque não importa o que nós alcançar ou deixar de alcançar, né? O fim desse nosso templo aqui é o túmulo, né? Não adianta lá o caixão ser estofado ou ser de pau, madeira, o corpo não sente mais nada, já era, né? Então vai valer diante de Deus o que tu é aqui, né? Esse é o verdadeiro valor para Deus, amém? O amor, aleluia, o verdadeiro amor. Então não dá para deixar o amor esfriar. Muitos deixam o amor esfriar. Jesus falou, nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriará. Lá em Tessalonicenses diz, né? Os homens serão avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, idólatras, serão sem afeição natural. E a gente vê os seres humanos assim, né? As famílias divididas, nunca se divorciou tanto os casais na terra, né? Antigamente falar em divórcio, meu Deus, né? Ninguém dizia que era separado. Deus o livre, continuava com a aliança na mão. Se caso acontecesse um divórcio, né? E hoje como é que é? Coisa mais normal. Infelizmente, né? É de chorar. Que horas são? Amém. Glória a Deus. Se passar muito da hora, eu te dou a chave para tu ir lá buscar em diário. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus também diz assim, olha, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra.
Sabe, irmão, se nós estivéssemos nesse momento, no ano de 1900, a gente olhar para isso aqui e ia pensar assim, isso aqui não está acontecendo. Ou está acontecendo um pouquinho, né? Mas nunca vimos acontecer. Mas já para nós já é diferente. Amém? Porque nós já vimos a Primeira Guerra Mundial. Nós não vimos, né? Mas a gente sabe. É como se tivéssemos visto, né? A primeira, já vimos a segunda, né? E da primeira para a segunda foi só uns 40 anos. E já há quanto tempo passou? Então, ouvireis falar de guerras. Não, nem 40 anos. Nem 40, né? Foi em 1906 a 10. 10 a 14. 10. Então, 30 aninhos só, Foi 39, mas 39 a 45. E foi até 45. Foi 35 anos. 35 anos depois. 35 anos. E agora já faz bem mais. Então, nós já ouvimos falar de guerras. E desde da Segunda Guerra Mundial já se ouve falar de muitas outras guerras, né? Não vos assustei. Se nós nos colocar ali na Guerra dos 6 Dias, né? Ou na Guerra do Yom Kippur, que foi 1972, eu acho, né? Que foi 6 anos depois da Guerra dos 6 Dias. Nós poderíamos dizer assim, olha, guerras e rumores de guerras. Se nós estivéssemos nesse momento, em 1972, nós olharíamos isso aqui e diríamos, olha, isso aqui está acontecendo agora. Mas não é ainda não é o fim. Mas nós estamos em 2018. Nós estamos em 2018. A gente já ouviu isso aqui falar, né? Lá em 1972, então. E agora, continuamos ouvindo a falar. Aleluia. Por quê, né? Vamos ver logo mais por quê. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia. O evangelho já foi pregado em todas as nações. Aleluia. Não tem outro tempo que o evangelho tenha sido mais pregado do que no nosso tempo. Aleluia. Para quê? Testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus ainda segue dizendo: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Isso aqui tem a ver com o primeiro cumprimento dessa palavra lá em 70 depois de Cristo. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Então tem um cumprimento parcial e tem um outro cumprimento bem mais adiante, essa mesma palavra aqui também. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido, e nem haverá jamais. A gente sabe, né, irmãos, que se estourar a guerra hoje, não vai mais ser como a guerra da segunda, não vai mais ser como a Segunda Guerra Mundial ou como a Primeira Guerra Mundial. Durou 6 anos, durou 2 anos, 3 anos, não. Durou 6 dias, a Guerra dos 6 Dias, né? Vai ser assim, vai ser uma guerra muito rápida. Porque se estourar, por exemplo, Israel contra Estados Unidos contra a Rússia, ou Rússia contra Israel, chamou os Estados Unidos junto aí, né? Irã contra Israel chamou a Rússia e os Estados Unidos junto, né? Eles não vão com bombinha para dar aviso mais daí. Eles sabem, quem largar a bomba atômica primeiro vence. Né? Porque o país que receber a primeira bomba atômica acabou, não tem mais, né? Não consegue mais reagir. Já era. Então vai ser uma guerra muito rápida daí, né? Mas daí nós já não é mais para estar aqui. Então enquanto a gente vê, né, que essas coisas estão acontecendo, irmãos, mas esse arrepio que dá em nós aí toda hora é o alerta para que a gente esteja ainda mais na presença do Senhor, aleluia, consagrados, santificados em oração. Sim, ali no ano 70 depois de Cristo,
as grávidas que, quando Roma cercou Jerusalém lá, as grávidas eles exterminavam, né? Eles matavam as grávidas, abriam as barrigas, tiravam os bebês e matavam os bebês. Jesus falou, né? Ó, ai das grávidas naqueles dias. Isso já aconteceu, né? Estudando na história vai se ver isso. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porém, os eleitos, né, não vão ser enganados. Amém? É como diz Daniel lá, os sábios entenderão bem tudo. Amém. Amém. E não serão enganados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então é por isso que a gente, pela graça de Deus, por essa bênção do Senhor, a gente consegue compreender. Amém? Porque Ele nos abre o entendimento. E nós avisados do que está para acontecer, que nem Noé, como nos dias de Noé. Jesus também falou, né? Como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento. O que é isso, né? Isso é o ficar, isso é o namorar, isso é o sem compromisso, né? Ficavam, davam-se em casamento, botavam o filho no mundo, não davam conta do filho. E assim ia, né? Assim também não está hoje, né? Um monte de gente aí que nasce sem pai, né? Ou nasce, tem o pai, mas é como se não tivesse, porque separou e já era. O pai não quer saber, né? Poucos são os pais que amam de verdade, né? E aí é fácil o amor se esfriar. Porque, poxa, a gente já cresce pensando assim, não me amam. Para uma criança não adianta dizer, né, que Deus ama ela e tal. Adianta, é claro. Deus ama, né? Mas a criança precisa ser abraçada. Deus quer usar as pessoas, né, para visitar os órfãos, as viúvas, né, para tocar nelas. Mas enquanto a dor está ali, a falta do amor está ali também. Precisa do toque, né? Precisa do amor. Haverão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos. Toma água. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele começa a falar, aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aleluia, glória a Deus. O que geração tem a ver com figueira? No versículo 23 ele fala de figueira. E ele completa a parábola da figueira dizendo que não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Mas como assim? O que aqui está querendo dizer, né, para nós? A figueira é Israel. Quando é que a figueira brotou, né? E seus ramos se renovaram e Israel voltou a ser uma nação? 1948. Né? 1948. E quanto é que é uma geração? Ó, não vai passar uma geração sem que tudo isso aconteça, né? Salmo 90:10. 70 anos. Então Israel, segunda-feira, no dia 14 de maio, está fazendo 70 anos. Ou seja, irmãos, uma geração está sendo completada. Desde que brotou Israel de novo, uma geração está fechando agora. Quando for, irmãos, o dia 15 de maio,
Já vai começar a segunda geração de Israel. Aleluia. E nós temos que estar muito atento. Por quê? Porque talvez já não esteja mais em tempo de pensar tanto no amanhã, tanto de pensar nas coisas dessa terra, né? Como a esposa de Ló. Ló estava fugindo da terra que ia cair fogo em Sodoma e Gomorra, né? Anjo que apareceu, nada mais nada menos, né? E pegou na mão deles, ó, vamos embora daqui. Vai cair fogo do céu e vai consumir isso aqui. E quando eles estavam saindo, ela resolveu dar uma olhadinha para trás. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Ainda bem que Ló não olhou, né? E que Jesus disse, olha, quem olhar para trás não é digno de mim. A gente tem que olhar para frente, irmão. Já demos os primeiros passos da fé, né? Não volte atrás, amém? Continua olhando para frente, continua trabalhando aqui, fazendo as tuas coisas, mas não perde o foco de consagração. Não fica um dia sem orar, não fica um dia sem meditar na palavra de Deus, ou sem ouvir, não fica uma semana sem cultuar, ir no culto, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. É mais fácil, no meio da congregação do povo de Deus, reunir com a fé de todos, né, e ter uma fé maior. É verdade. Aleluia, e botar o mal para correr, o inimigo para correr. Jesus disse, olha, se 2 de vós ou 3 orarem em meu nome, tudo quanto pedir vai ser concedido. Ou seja, a oração de um, o Senhor considera. A Bíblia diz que pode muitos efeitos, né, da súplica de um justo. Mas pode muito mais de 2, 3. Quanto mais de uma congregação toda reunida, né? Quando a igreja orou ali, a igreja se reuniu e orou por causa das ameaças de Herodes, né? E por causa que estavam prendendo Pedro, prendendo Tiago, matando. A igreja orou e disse, Senhor, concede à tua igreja, né, intrepidez, força, para que preguemos a palavra sem temor. O que Deus fez? Deus tremeu o lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então Deus enche do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. No culto a gente sempre não sai melhor. Alguém se arrepende de ir para o culto? Não, né? Então vamos congregar, aleluia. Vamos se consagrar. Vamos estar no ninho, né? Uma vez eu tinha um monte de cachorrinho assim, tinha um recém-nascido, eles se amontoavam um em cima do outro assim. Daí eu precisei tirar todos eles daquele lugarzinho que eles estavam. Quando eu tirei assim e botei a mão assim, onde eles estavam, estava pelando de quente. Então quando os crentes estão reunidos é mais forte. Aleluia. É mais quente. Aleluia. Então te arruma num lugar para congregar fortemente. Amém? Os irmãos da internet ali, né? Muitos talvez acompanhem pela internet, mas é de Deus, né? Busquem irmãos da fé. Aleluia. Para comungar essa fé. E Jesus nos deu alguns cuidados, né, irmãos? Então a gente viu que Israel floresceu, né? Tá aqui a parábola, quando vê essas coisas. Meu Deus do céu, tudo isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. Pode ser a qualquer momento. E não nos adianta estar voltado demais para as coisas daqui. A gente tem que estar voltado mais do que qualquer outra geração, né? Para as coisas do céu, para as coisas de Deus, como os próprios apóstolos viviam aqui, pensando que podia ser na geração deles. Paulo falou, olha, nem todos nós dormiremos, acreditando que talvez ele mesmo pudesse ser um, há 2000 anos atrás. E nós, é pecado pensar assim? Não é, né? É zelo, é temor. O que é? É isso aqui que Jesus falou, né? Jesus falou a parábola do bom servo e do mau servo. Falou da parábola, logo depois ele falou, logo depois aqui do sermão profético, né? Das dores, do princípio das dores, dos acontecimentos dos fins dos tempos, ele começou a falar dessas parábolas, do servo bom, do servo mau, das virgens prudentes, das virgens imprudentes. E cá para nós, a nossa geração hoje, por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, né? Que outra geração, antes da nossa, foi tão fácil crescer já na juventude e não ser mais virgem? Na nossa geração nem se fala em casamento aí fora no mundo. Não precisa casar. Não precisa se guardar virgem para o casamento. E Jesus falou o quê aqui? Olha, 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram imprudentes. O que sobra para a nossa geração? Que chega na juventude, nem virgem mais é. Chega na vida adulta, já não é mais virgem, né? Muitos já na adolescência engravidam.
E Jesus disse assim, né? Que quando o noivo veio, tinham 5 virgens prudentes. Que tinham uma botija a mais de azeite, né? Isso era prudência. E o que é esse azeite? É aquilo que Jesus falou, olha, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, é vigiar. Jesus disse o que para os apóstolos lá no Getsemane? Vigiem comigo, para que vocês não entrem em tentação. Fiquem acordados. E ele disse assim, olha, nenhuma hora, depois que ele terminou, né? Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Aleluia. Nós estamos prontos para ser as pessoas que Deus quer, mas a todo momento, né, irmãos, se não tiver vigilância, quem é que vai se levantar mais? Né? A carne não precisa de força para dizer que tu tem que comer, mas o espírito tu faz força, irmão. Sempre que tu quer para as coisas de Deus, tu precisa fazer força, né, para sujeitar a tua carne que não quer as coisas do espírito. Porque para alimentar o espírito, tu faz força. Para vir aqui, tu fez força. Tu teve resistência. Agora, para alimentar o teu corpo, tu não faz força, irmão. Tu vai e come naturalmente. Então, vamos fazer essa força, aleluia. Essa força, né, extra que nossos dias merecem muita atenção. Muita atenção de jejum, de oração, de vigília. Pode dormir, porque as virgens prudentes dormiram, né? Mas dormiram no óleo, né? Dormiram pronta para subir. Dormiram com zelo, né? Qualquer coisa, se o noivo chegar, nós se levantamos e vamos. O que aconteceu quando o noivo chegou? Todas acordaram. Por quê? Porque a noiva, as virgens representam a igreja que está esperando Jesus. E vê que até as virgens imprudentes, desajuizadas, esperavam Jesus também. Esperavam o noivo. E mesmo esperando, não foram levados. Por quê? Porque faltou a vigilância. Faltava, né, aquelas negações a mais que elas necessitavam para poder ter aquele óleo extra. E ver que aquele óleo extra que as virgens prudentes tinham não era nem para dar. Era para elas. Amém? Então, temos que agir como servos bons e prudentes, e não como os maus. E temos que ser como as virgens prudentes. É claro que o Senhor nos restaura, né, irmãos? Porque é difícil na nossa geração ver pessoas, porque a apostasia ela é tão grande, né? Essa multiplicação do pecado, que fica entrando para dentro da igreja, que a gente tem que dizer para os jovens que, ó, jovem, né? Tu tá dentro da igreja, tu nasceu dentro da igreja, nós temos pessoas assim, né? Mas estão mais contaminados com o mundo e acabam até mesmo casando sem a sua virgindade, isso que cresceram dentro da igreja, como se fosse normal. Ah, é coisa da nossa geração. Mas para Deus não é normal. Aleluia. O nosso arrependimento tem que ser grande. Amém? A gente sempre tem que ter pesar pelo pecado. A gente vê pecado, irmão, corre. Corre, porque o pecado é como se fosse uma arma apontada para tua cabeça para te matar e colocar no inferno. A gente vê, né, que lá no Havaí entrou em erupção lá o vulcão de novo, né? E se abriu valas no meio da cidade, no meio das estradas. E as lavas se vê, né? E elas brotam grandes bolhões assim de 2, 3 metros de diâmetro assim. E eles vão para cima assim, faz aquele barulhão assim. Como se fosse o borbulhar ali da água fervendo, né? Mas é aquelas lavas. E é só um córrego, é um córregozinho. E a Bíblia diz que o lago de fogo, irmãos, não é um córregozinho, é um lago. É uma coisa enorme, imensa. E lá vai ser jogado os ímpios. Lá vai ser jogado os demônios, né? Graças a Deus que lá já é o destino dos demônios. Mas nós temos jeito. Amém? O Senhor é misericordioso conosco. Aleluia. Para o ser humano é muito fácil agora dizer que ele não quer Deus. É muito fácil. Porque ele não está diante de uma fornalha de fogo. Ele não está diante de um lago de fogo, né? Para dizer, oh, não, eu quero Deus. Mas se ele fosse colocar diante da fornalha, ele não ia ter dúvida que ele quer Deus. Amém. Aleluia. E nós não temos que ter dúvida. Por quê? Porque pela fé, nós estamos avisados. Por isso a nossa posição radical. E aí não tem que se importar com o que os outros digam. Aleluia. Porque nós sabemos muito bem tudo que está acontecendo. E como nós vimos aqui, olha, irmãos, a palavra principal aqui nessa noite é essa. A parábola, a figueira que floresceu. Jesus falou aqui, ó, né?
Aprendei a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. A gente, em 1948, quem lesse essa palavra, quem já tivesse com esse entendimento correto da interpretação da profecia, já podia começar a dizer assim: Jesus está próximo. E nós que já faz 70 anos, irmãos, que passou, Jesus disse: olha, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a igreja, que nem eu falei antes, lá em Apocalipse fala, né, que a sua igreja, a sua noiva, a si mesmo se ataviou. Se a si mesmo se ataviou, é porque sabe que está chegando a hora. Amém? Esse dia, tem outras partes da Bíblia que diz, né, não vai vir sobre nós de forma imprevista. Ela vem de forma sobre nós, ela é aguardada, ela é esperada, ela é prevista. Está chegando nos nossos dias. Está chegando sobre nós. Amém. E isso é motivo, né, irmãos, de apreensão e de muita alegria. Amém. De apreensão quando a gente é resistente, né? Quando a gente pensa assim, puxa, mas estou para conquistar umas coisas aqui. Mas o que a gente tem conquistado lá não supera nunca o que nós temos conquistado aqui. Aqui nada vai chegar perto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que não entrou no coração do ser humano, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o servem, né? Jesus disse, olha, eu vou, mas voltarei para vos buscar, porque eu tenho preparado para vocês um lugar, né? E virei para vos buscar e vocês vão estar comigo para habitar o quê? As moradas celestiais, as moradas verdadeiramente, amém? Imagine um lugar, né? Que, olha, se fosse aqui já na terra, né? Mas não é possível. Que não existe morte, que não existe choro, né? Que não existe pranto, que não existe angústia, que não existe dúvida, que não existe má notícia. Se fosse por 10 dias só, né? Já é motivo de alegria, né? Mas lá é para sempre e sempre e sempre, amém? Não existe fim, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, é motivo de muita alegria, né, irmãos? Eu quero convidar os irmãos, não é só para nós orar agora aqui, mas é para que tu tenha uma vida de uma consagração maior a partir de agora. Amém? Porque de agora em diante pode ser a qualquer momento. Não tem mais nada que falte cumprir. Está tudo cumprido, até a parábola aqui que Jesus falou, né? Aprendei a parábola da figueira. Né? Quando os seus ramos florescem, sabei que o verão está próximo. Israel floresceu em 1948. Já se podia dizer, está próximo. Agora, irmãos, meu Deus, pode ser a qualquer momento, está mais do que próximo. Aleluia. A partir de 15 de maio vai começar outra geração. Daniel profetizou 70 semanas, né? E as 70 semanas de Daniel, das 70 semanas de Daniel, que começou mais ou menos em 468 a.C., até Jesus morrer e ressuscitar, deu 69. 69 em ponto. Os gentios não participaram de nenhum dia das 69 semanas de Daniel. E aí quando começou a pregação aos gentios, é como se tivesse sido colocado um pause, né? Parou de se contar as semanas. Que cada semana de Daniel são 7 anos. E quando começar a se contar de novo a última semana do povo, a última semana das 70 de Daniel, porque falta uma para fechar as 70, difícil que gentil esteja aqui. Gentil provavelmente não vai mais estar aqui. Né? Se não participamos da 69, por que vamos participar da última? Essa semana não é o... Segunda-feira. Se for Não, conforme digo- Tessalonicenses, se for conforme Tessalonicenses, o arrebatamento teria que ser antes de fechar os 70 anos. Não, ele diz que há um que resiste até que do meio seja tirado, né? Há um que resiste o iníquo, né? Que é o anticristo, né? E o anticristo, ele não é alguém contra Israel, nesse momento, né? Nesse momento o anticristo é uma pessoa a favor de Israel. Tá, mas daí que nem fecha, tipo que nem segunda-feira.
Mas daí a partir dali, até ali as palavras que Deus te falaram que se cumpriram, né? Não quer dizer que vai começar a última semana de Daniel, né? Mas a partir de segunda-feira, a qualquer momento pode começar a 70ª semana. Mas quem considera o dia que vai ser é Deus. Então, daí a partir de segunda que começa essa de Daniel e a... Pode começar. Não é que vai começar. Pode começar. O que é certo é que uma geração, desde que Israel voltou para a terra, se completou. Mas essas Ah, coisas e não vão esse acontecer complemento antes não que essa seria a geração última feche. semana? Não, porque cada semana são 7 anos, né? Mas pode ser 7 E o que dias, está 7 completando agora são 70 anos. 70 anos é uma geração. É a geração que falou Jesus aqui. Não vai passar essa geração. Não vai passar uma geração. Não vai passar 70 anos sem que tudo isso se cumpra. Isso mesmo. Ou seja, se cumpriu. A partir de agora, que passou 70 anos e se cumpriu, pode ser o arrebatamento a qualquer momento, né? Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, não sei. E pode ser que já vá começar a última semana de Daniel. E quando começar essa última semana de Daniel, assim como a igreja não participou de nenhuma das 69 semanas, é bem provável que a igreja não vai participar de nenhum só dia da última semana de Daniel. Glória a Deus. E vai começar lá, daí provavelmente vai estar acontecendo construção de templo em Israel, né? Muitos acordos de paz entre todos, né? E vão dizer que há paz e segurança. Aí, irmão, meu Deus, se a gente ainda estiver aqui vendo acordos de paz, que nem a gente já está vendo, né? Acordo de paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Se a gente vê acordo de paz... Oi? Já vimos, né? Jesus também falou assim, olha, até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada. Jerusalém está sendo pisada ainda. Se tiver acordo, irmãos, para construir o terceiro templo, é porque as nações árabes ali aceitaram entregar a parte de Jerusalém para Israel. Ai, irmão, meu Deus, ora todo dia, jejua todo dia, te conserta todo dia, te batiza de uma vez. É a construção do templo. Ele quer a construção. Ele já botou, né? Ele já botou ali, o Trump já colocou Israel, a embaixada dos Estados Unidos, tirou de Tel Aviv e colocou para dentro de Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital do mundo, né? Do mundo não, capital de Israel, que também é a capital do mundo, né? Essa é a verdade. Os Estados Unidos e o mundo todo vai colocar as embaixadas lá. Isso. Então tudo que está acontecendo em que parece que vai haver guerra, o que vai haver é um acordo de paz. Ele está forçando para quê? Ele está forçando porque ele sabe que as nações berram quando ele força, né? E ameaçam para ver se ele recua. Mas as nações já sabem que não tem força para guerrear. E o jeito é se entregar. E aí eles vão assinar. Aleluia, glória a Deus. E irmãos, olha, daí não é mais para nós estar aqui. É verdade. Se nós tiver ainda, deve ter alguma coisa errada. Aleluia. E vamos ficar atento ao relógio de Israel, né? Porque lá quando dá meia-noite lá, pode acontecer qualquer coisa no mundo. Porque lá começa um dia, mas para nós ainda vai começar umas horas depois, né? Mas fica atento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra que eu tinha para nós essa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Foi uma pergunta? Amém. Tem muitas Agora perguntas tá aqui na internet, né? Todo mundo aqui perguntando, né? Falando. Amém. Glória a Deus. Aqui diz a Cristiane, aqui diz assim, existe um grupo fiel que assiste as mensagens do pastor João durante a semana e também aos encontros com Jesus. Continuem a obra, estamos aqui, existe uma igreja na internet. Glória a Deus, aleluia. Aqui Isso aí. o Antônio aqui diz assim, o Salmo 90, versículo 10, os dias de nossas vidas sobem a 70 anos ou havendo vigor, e a 80 para os mais robustos. Dali é cansaço e enfado, porque tudo passa, né? Bom, tem vários pedidos de oração por conversão na família, por cura. Tem uma menininha aqui que está fazendo 11 anos, que agora eu perdi aqui o nome dela. Ai, cadê? Tem várias pessoas falando, tem um pessoal lá de Portugal. Tem vários irmãos, então são todos, como se diz,
cobertos, amados de Jesus, cobertos com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E tu tem mais um tempinho? Tem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta via internet, alguma mais, ou pode fazer. Bem, vamos orar, amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra é tremenda, né? Esses dias eu estava meditando na palavra e Jesus e dizia lá a palavra do Getsemane, né? Quando Jesus orou. E a Bíblia diz ali que ele ia, se ajoelhava e se prostrava com o rosto em terra. Verdade. Jesus fazia isso. Né? Jesus, não era os apóstolos. Jesus fazia isso diante de Deus Pai. Aleluia! Então, na nossa consagração não é errado se ajoelhar. É melhor mesmo. Porque, irmãos, se Jesus se ajoelhava, irmãos, né? É claro que a gente pode orar de todas as formas em todo lugar, né? De pé, sentado na parada, deitado na cama, deitado no sofá, sentado no sofá, caminhando na rua, dentro de um ônibus, dirigindo um carro, dentro de um trem, no meio do trabalho, né? A gente pode orar, sim. Deus está nos ouvindo, né? O tempo todo, né? Até eu lembro de uma vez que eu ia um irmão lá em casa, profeta, e eu orei para Deus, Senhor, vamos fazer uma prova de fé, né? Só em pensamento eu falei com Deus, Senhor, eu sei que tu me ouve. E Ele nos ouve, né, meus irmãos? Ele sabe de cada coisa que a gente pensa a qualquer momento. Ainda mais se a gente dizer o nome dele. Senhor, meu Deus. Por isso não tem que falar o nome de Deus em vão, né? Porque quando tu diz Jesus, Jesus está vendo. Jesus vem. Na mesma hora, aleluia, tu atrai, né? É invocado. É na hora. Imediato. Então eu orei e disse, Senhor, só em pensamento, né? De pé lá. E disse, Senhor, eu sei que tu me ouve, né? Eu até nem preciso que tu use o irmão lá para me dizer alguma coisa, porque eu também já sei o que tu quer me dizer. Mas, né, para mim poder testemunhar também depois, para todo mundo ouvir e ver que quanto tu é real, né? Quando o irmão viesse e nós fizer a oração ali e tudo, né, e o Senhor começar a usar ele, diz para mim que eu sou salvo. Eu sei que eu sou salvo, né? Mas foi a frase que eu pedi para Deus, ó, fala para mim isso através do irmão, para mim ver que é tu que tá usando o irmão, que é tu que é real e tá me ouvindo aqui, né? E o irmão chegou lá em casa, entregou a palavra para a mãe, para o Max, acho que para a Helena, não lembro se a Michelle também tava, ou se tava só eu, a mãe e o Max. E para mim ele disse assim, e para ti, Fabrício, o Senhor manda te dizer, tu é salvo. Glória a Deus, né, irmãos? Então, assim, quanto Deus é real, irmãos, né? Ele é minucioso, aleluia. Ele ouve cada pensamento, cada coisa. Então, vamos sempre orar e pode ter certeza que Ele está ouvindo cada oração. E Ele prometeu que Ele vai realizar, né? Segundo a vontade dEle, tudo quanto nós pedir, Ele vai entregar, aleluia. E o que a gente mais quer nesses dias, né? A gente quer, claro, a paz à nossa volta, mas acima de tudo é a salvação. A salvação, amém. Mais do que tudo, aleluia, mais do que tudo, aleluia. É uma palavra que se alguém tem dúvida de que deve se posicionar, né, porque se alguém sabe o dia e a hora, naquele dia vai estar certinho diante de Deus, né, mas se alguém não sabe, mas está prevendo, vai estar certinho diante de Deus, aleluia. Então a gente está vendo, irmãos, é muito claro, vamos estar, então, amém, tanto nós aqui como os irmãos na internet, estar, né, ligados, mas muito ligados, atentos, mas muito atentos, amém? Tá tudo muito claro, não tem como passar por desavisado, aleluia? Glória a Deus. Então vamos baixar nossa cabeça, vamos orar, aleluia? Vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, porque, Deus, estamos diante de Ti nesta noite, Pai, com conhecimento claro, puro da Tua palavra, Senhor. Podemos ver claramente o cumprimento profético, porque Tu és Deus que anuncia desde muito antes de acontecer, como nós vimos nessa palavra de Ezequiel e na própria parábola do capítulo 24, de Mateus 24, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
com temor nos nossos corações, Senhor, viemos diante de Ti, ó Deus, e Te pedimos perdão de todo e qualquer pecado que temos praticado contra Ti, Senhor. Perdão, Senhor, ó Deus amado, por coisas, Pai, que o invalidam, Senhor, ou não glorificam o Teu nome, assim como o povo de Israel não Te glorificou quando foi espalhado entre as nações, ou quando estava na sua própria terra, Pai. E este foi o motivo, Deus, da Tua ira ter caído sobre elas, Deus. Mas não quer dizer que eles eram tão pecadores quanto todas as outras nações ao redor também eram, mas é porque eles tinham rejeitado o Teu nome, Senhor. Senhor, nós Te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes conhecer a Tua palavra, Senhor, mas mesmo assim se deixar levar, Pai, por pecados, Senhor, que nos afastam da Tua presença, Deus, e que faz com que pessoas que sabem que somos chamados Teu nome, Senhor, olhem para nós e pensem: se esse aí vive assim, então eu também posso viver. Talvez não exista Deus bem como Ele está falando, porque se existisse eles não estariam fazendo isso. Te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, pela religiosidade dos nossos dias, dos nossos tempos, pela falta de amor, pela frieza, pela, Senhor, ó Deus amado, vanglória deste mundo, Pai, por olhar mais para as coisas desta terra e trabalhar somente por elas e não trabalhar pelo Teu reino, Senhor, por muitas vezes sermos como virgens imprudentes, conforme Tu falaste na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, traz arrependimento sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, também muitas vezes, Pai, não se prega, Deus, não se diz com tanta clareza, Deus, que está tão próxima a Tua vinda, Senhor, e tantas pessoas ficam num estado de sonolência, sem o despertamento que é necessário, porque a Tua vinda se aproxima, Deus, e é necessário que cada um se arrependa, é necessário, Senhor, que cada um esteja de pé diante de Ti, cheio do Espírito Santo, porque a Tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, que aquele que não tem o Espírito, este não pertence a Ti. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Devemos ser cheios, devemos ser sedentos, devemos ser, Senhor, ó Deus amado, transbordantes da Tua palavra, transbordantes do Teu Espírito, transbordantes da Tua maravilhosa graça. Senhor, enche-nos com Tua graça nesta noite, enche a Tua igreja que ouve este culto, que ouve esta oração e que ouviu este culto neste momento. Pessoas, Senhor, que estão ouvindo distantes daqui, renova elas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e traz o zelo novamente, traz o despertamento novamente, em nome de Jesus, Deus. Afasta, Senhor, os males do inimigo, afasta, Senhor, demônios, espíritos de incredulidade, demônios, espíritos de frieza, demônios, espírito do anticristo, Senhor, que quer, Senhor, invalidar a Tua palavra, Senhor, ó Deus amado, que quer fazer o caminho da graça um caminho fácil, enquanto a Tua palavra diz que ele é um caminho difícil, apertado, uma porta estreita, que poucos são os que se ajustam a ela, Senhor. Uma igreja cheia de modismos, Deus. Afasta isso da Tua noiva, Senhor. Afasta isso, Senhor, e desperta, Senhor, como diz lá em Apocalipse: Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ó Deus, em nome de Jesus, acorda a Tua igreja, Senhor, e pessoas, ó Deus, que necessitam tomar uma posição diante de Ti, que possam nesse momento se consertar diante de Ti, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus amado, repitam comigo: Senhor Deus, eu Te peço perdão dos meus pecados, da minha frieza, da minha vagarosidade. Eu Te peço perdão por não ter Te conhecido na excelência e na essência como o Senhor verdadeiramente é, por me ter feito tardio em buscar entender e compreender que Tu és o Deus zeloso. Perdoa-me. Talvez muitos que estão ouvindo, não conheciam. Então repitam comigo, tanto os que não conheciam quanto os que já conhecem, essa oração, como se fosse a primeira vez. Senhor, eu Te peço perdão, porque não Te conhecia, assim como tenho ouvido nessa noite, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi enviado por Deus ao mundo para morrer no meu lugar, pelos meus pecados, e ressuscitar para que eu também possa ter vida, e pelas Tuas pisaduras
ter saúde e salvação. Me perdoa. Eu te peço e reconheço que tu és o Senhor e o Salvador do mundo. Perdoa-me e escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais sair. Em nome de Jesus. Eu declaro agora que eu pertenço ao Senhor Jesus, Cristo de Nazaré. É o meu Deus, é o meu Senhor, e eu quero e vou morar com Ele nas moradas celestiais, junto com a igreja de todos os tempos. Eu rejeito todo o mal que existia na minha vida e declaro: agora eu sou de Jesus. E portanto, vocês, espíritos malignos, demônios, incredulidade, não pertencem mais a mim. Eu agora sou da fé de Abraão, herdeiro das promessas do Senhor. Não pertenço mais a este mundo. Eu morri para este mundo. E a partir de agora, eu vou viver somente para Deus. Amado Pai, enche-me com o teu Espírito Santo e que o meu vaso seja cheio de óleo do amado Espírito Santo, transbordante. Batiza-me, renova-me e faz que em mim tudo seja novo. Em nome de Jesus. E que eu venha conhecer e ter zelo cada vez mais pela tua palavra, ó Deus. Cheio de santidade, cheio do conhecimento do Senhor, do amor de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Aleluia. Então eu vou passar para a mãe. Ora por salvação. As pessoas estão pedindo que tem pessoas sem converter, pessoas com doenças, né, outras sofrendo perseguição. Então ora por todos os pedidos da internet. Amém. Senhor, todos os pedidos dos irmãos, Pai, que tem pedido na internet, Senhor, oh Deus amado, oração por seus parentes, oração por conhecidos que venham ser salvos, Deus, pessoas que estão passando por perseguições, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, pela sua posição, Deus, e por muitas vezes o inimigo também se levantar e usar pessoas, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, Deus, que venha a conversão, Pai, que venha a salvação. A tua palavra diz que enviou-lhes a sua palavra no deserto e os sarou, e os curou, e os salvou. Deus, nós te pedimos, Deus, envia a tua palavra agora, Senhor, urgentemente, Senhor, sobre essas pessoas, Deus, que estão em cima do muro, que não se posicionaram, Senhor, ou que são crentes desviados, Senhor, e Senhor, traz a eles o arrependimento, Senhor, traz a eles, ó Deus, em nome de Jesus, a consciência, Deus, ó Deus amado, o teu amor pela vida deles, Pai, que eles devem, Senhor, se entregarem urgentemente a Ti, Senhor, e que venha esta sensibilidade, tire esse espírito de incredulidade, tire esse espírito de mornidão, de frieza. Nós repreendemos, Deus, sobre os parentes dessas pessoas, Deus, que estão pedindo, Senhor, a Ti, ó Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que responde. Envia agora a Tua palavra a elas, Pai, e que elas sejam resgatadas, que elas sejam salvas, que elas sejam libertas, que elas sejam transformadas, que elas voltem ao primeiro amor, porque a tua palavra diz: lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, porque essas pessoas já têm perdido a salvação. Que venha o primeiro amor novamente sobre elas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E nós profetizamos, Deus,
elas se voltando para ti, adentrando a tua igreja, voltando em arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que sejam salvos, Pai. Nós profetizamos, Pai, a salvação delas, Pai, e te pedimos a salvação delas, e cremos pela fé, Pai, que essa oração está ligada, Pai, e serão salvas, em nome de Jesus. Também, Senhor, pessoas que estão passando por perseguições, Senhor, que esses demônios que ficam levantando pessoas ímpias, Deus, a perseguir para tentar frear a obra, para tentar desanimar, para tentar roubar a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sejam amarrados, sejam cancelados, manetados esses demônios, esses levantes das trevas, e recuem agora em nome de Jesus, e não voltem mais. E nós declaramos, Pai, a vitória sobre o teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre eles, Deus, sobre eles, Pai, sobre o teu povo, Pai, nós declaramos a vitória, Senhor, em nome de Jesus, e a tua paz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e também a cura, Pai, sobre quem necessita de cura, Deus, em nome de Jesus, porque tu és o Deus que salva, e tu és o Deus que cura, em nome de Jesus, aleluia, Amém. amém, amém e amém. Amém, amados? Só para dizer que esse meu filho aqui é o Fabrício, que semana passada, no vídeo passado, eu dei o testemunho sobre ele. Viu que bênção? Glória a Deus. Tenha uma boa semana a todos, abençoada, cheia do Espírito Santo, e que cada dia mais o Senhor venha transbordar, dar entendimento e discernimento para ti, para cada um de nós e todos os nossos familiares. Amém, amados? Amém. Tenha um bom domingo, uma boa semana, um bom fim de semana. Amém. Fique na paz, Senhor. E se sonhar, anota. Quem sonhar com arrebatamento, anota. Ou se vemos no arrebatamento. Glória a Deus. Segundo o Celso, nos Não encontramos na quis primeira contar o teu sonho. De arrebatamento, Fabrício, pode vir uma vez por mês, tá? No mínimo. Amém, então, glória a Deus.